Amém. O que só Deus pode fazer? Essa é uma pergunta que a gente poderia tentar responder nessa noite. Tem coisas que nós gostaríamos muito que Deus fizesse em nossa vida. Todos nós temos circunstâncias, situações difíceis, indesejadas, inesperadas, coisas que a gente não contava, e a gente sabe que existe um Deus. Existe um Deus todo-poderoso. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Existe um Deus que tem uma vontade ativa, e essa vontade ativa de Deus ninguém pode frustrar. Então, quando Deus quer uma coisa, Ele vai cumprir essa coisa. Não tem conversa. Por exemplo, Deus queria a transformação do apóstolo Paulo. Paulo achava que não precisava de transformação. Aí Deus atua de uma maneira tão intensa na vida do apóstolo Paulo, que ele começa a ser uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus. Só que o zelo pelas coisas de Deus, na cabeça de Paulo, era um equívoco, era um engano. Porque ele zelava pela religião, pela religiosidade. Ele zelava pelas coisas que ele tinha aprendido do judaísmo. Algumas coisas, inclusive, lá na lei de Moisés. As coisas na lei do Antigo Testamento. E ele achava que estava cumprindo a vontade de Deus. Mas a vontade ativa de Deus fez com que ele fosse confrontado. E aquele confronto resultou em um mal-estar, em uma intervenção sobrenatural, em que ele é derrubado do cavalo. Ele não caiu do cavalo. Fulano vai cair do cavalo, vocês vão ver. Não é assim que a gente diz quando alguém apronta alguma coisa com a gente? Fulano ainda vai cair do cavalo, do jeito que ele está caminhando sem cuidado. Mas aqui Paulo não cai do cavalo, ele é derrubado do cavalo. E quando ele é derrubado do cavalo, ele ouve uma voz do céu. A vontade ativa de Deus sobre Paulo, que caiu do cavalo, ouve a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, quando ele sofre a ação e a intervenção sobrenatural, ele já reconhece que quem derrubou ele foi Deus. Ele diz: quem és tu, Senhor? Porque Paulo vem de uma cultura judaica, judaizante, legalista da lei de Moisés. Moisés não podia ver a Deus, lembram disso? Moisés não podia falar com Deus, era todo um cerimonial. Mas aí ele agora diz: quem és tu, Senhor? Já reconhece que é um Senhor. Um Senhor que ele não conhecia. Um Senhor que se relaciona de maneira pessoal, individual, que chama pelo nome. Michael, Michael, continue me servindo. Deus chama você pelo nome. Atílio, Atílio, continue firme. Se você tivesse em uma caminhada ruim, ele vai se encontrar com você, ele vai mudar seu nome. Saulo, depois é chamado de Paulo. A vontade ativa de Deus. Deus interfere na história da vida de um homem e transforma aquele homem muito bem intencionado naquilo que Deus queria usar. Agora existe a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus não queria, que Deus não gostaria. Não está no projeto de Deus. Não é a vontade de Deus. Ele não queria que isso acontecesse na sua vida. Mas por causa de circunstâncias de um mundo que vive no maligno, por causa de circunstâncias do pecado que atua no mundo e opera na vida de algumas pessoas, Deus permite que algumas coisas aconteçam.
Então, quando a Bíblia diz assim que em todas as circunstâncias nós devemos dar graças a Deus, é porque, conquanto não fosse a vontade ativa de Deus, é a vontade permissiva de Deus. E se a gente continuar confiando e crendo, nós até não podemos entender, mas Deus lá no fundo vai contribuir para que isso tudo se transforme em algo bom. A minha tia Nininha vem sofrendo há muito tempo com um câncer. Muito tempo. A situação na Bahia é difícil, de internamento, ela não conseguia fazer o tratamento. Tentou e não conseguia nem sequer uma hospitalização decente. Foi difícil conseguir. Nos últimos dias, graças a Deus, ela conseguiu uma intervenção em um bom hospital. E aí a situação já estava incontrolável. Eu diria, será que era vontade ativa de Deus que a minha tia sofresse tanto antes de ir para a glória? Será que não foi uma vontade permissiva de Deus? O que Deus está querendo comunicar com isso? Talvez algumas intervenções na vida de terceiros a partir deste sofrimento. A gente que sofre a perda, a gente sofre. A pessoa que foi para a glória está livre de todo sofrimento. Mas quantas pessoas são impactadas por uma ação permissiva de Deus? Nós não fazemos ideia. A morte de alguns poderá ser a salvação de muitos. Pode ser o despertar de muitos. Tentando extrair coisas que só Deus pode fazer, eu resolvi trabalhar em um texto onde a vontade ativa de Deus se manifesta de maneira permissiva na vida de outros. Não sei se eu me fiz entender. A vontade ativa de Deus se manifesta na vontade permissiva na vida de outros. E é um texto extremamente conhecido, um texto que eu já preguei aqui mais de 10 vezes. Quem anota aí deve ter aí na Bíblia mais de 10 vezes a data que eu preguei nesse texto, 2 Crônicas, capítulo 7. Ah, o versículo 14, sim, o versículo 14, mas antes eu quero chamar a atenção para o versículo 12. Porque o Senhor aparece de noite, versículo 12. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse. O que o Senhor diria a você se aparecesse a você nessa noite? Eu não sei o que ele diria para mim. Só se ele aparecesse para mim essa noite já ia ser uma coisa maravilhosa. Né? Espero que ele não diga que eu disse para aquele homem avarento, que fez aquela colheita toda, ampliou os celeiros, né? Colheu tudo e apareceu de noite dizendo: louco, esta noite te pedirei a tua alma. Olha, mas até se fosse isso para mim, ia ser maravilhoso. Lógico, ele ia chamar de louco, né? Mas se quisesse ele pode, ele tem todo direito. Se o Senhor aparecesse a você essa noite, o que é que ele ia dizer? Talvez assim, ó, chegou a tua hora, vem. Talvez ele te derrubasse do cavalo para dizer: olha, está na hora de mudar. Você precisa de transformação. Do jeito que você está caminhando não dá certo, não é assim. Não foi assim que eu planejei. Versículo 12, então certa noite o Senhor lhe apareceu e disse. Agora, ele diz para Salomão uma coisa legal. Eu ouvi sua oração. Gente, que satisfação para alguém aparecer Deus diante dele dizendo: eu ouvi a sua oração. Para Paulo ele apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para o homem avarento apareceu e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma.
Existem coisas que a gente precisa fazer e é já. É hoje, é agora, não dá para deixar para depois. Existem mudanças, transformação, compromissos que a gente tem que assumir com o Senhor, é agora. Pode ser que o Senhor apareça chamando de louco e dizendo que o tempo acabou. Pode ser que o Senhor apareça assim, olha, por que você está agindo de maneira errada, a sua atitude me persegue. Ou pode ser que o Senhor apareça de noite e diz assim, ouvi sua oração. Escolhi este lugar, este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Aí ele começa a falar daquilo que eu estou chamando de vontade ativa, que na vida dos outros se transforma em uma vontade permissiva. E ele vai dizer, se por vezes, não é só uma vez, se por vezes eu fechar o céu para que não chova. E aqui no culto online, no ambiente do YouTube, nós já temos alguém pedindo oração pelo Amazonas, pela seca que está no Amazonas. A Sueli pede oração pela seca que está no Amazonas. E muita gente está pedindo oração pela chuva que cai aqui no Rio Grande do Sul. Não faz muito tempo, foi uma devastação total. Por vezes, então não é uma vez só, eu fechar o céu para que não chova, ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas. Olha, se eu ordenar que gafanhotos consumam o resultado do seu trabalho. Você trabalha, igual o trabalho de dona de casa, né? Quem é dona de casa aqui sabe que o trabalho de dona de casa não tem fim. Vocês não sabem o que é isso. A gente é que sabe. Mas acorda de manhã, lá em casa, minha mãe tinha uma tabela atrás da parede. De manhã, um botava a mesa, depois tirava a mesa, lavava os pratos, varria a casa, o outro botava a mesa, tirava a mesa, lavava os pratos. E essa rotina de casa, eu sei muito bem. E sempre tem, quem tem filho em casa, que é uma bênção, a pia está sempre cheia. A mãe, a mulher dona de casa, ou o dono de casa, né, faz o café, lava tudo, deixa tudo limpinho, vai fazer outra coisa, quando volta está tudo cheio de novo. O dia inteiro. Alexandra, você não sabe o que é isso, Alexandra? O dia inteiro. Vai dormir com a pia cheia de prato. Ela faz um programa para amanhã. Amanhã está tudo de novo, do mesmo jeito. Então, assim, é tão ruim quando a gente trabalha e não vê o resultado do nosso trabalho. É igual a pessoa que trabalha, recebe o seu salário, mas o seu salário não dá para pagar suas contas. A Bíblia diz que é semelhante a alguém que recebe e põe em um bolso furado o dinheiro. Geralmente na vida de quem não é dizimista é assim. Quem não é dizimista trabalha, ganha, não consegue pagar tudo, continua devendo e não adianta ter aumento. Quem não é dizimista não adianta ter aumento, o dinheiro nunca vai dar. É como pegar um dinheiro e colocar em um saco furado. Então, ele diz assim, se eu permitir, ou se eu ordenar, observe que aqui é uma ação ativa de Deus, ordenar que o gafanhoto devore suas colheitas, ou enviar a praga entre... Aqui pegou, viu, gente? Porque a gente saiu de uma praga que pegou todo mundo. A pandemia pegou todo mundo, crente, não crente, qualquer religião. Mas se eu enviar a praga entre o meu povo, às vezes Deus faz juízo contra o seu povo. O Senhor atua de maneira a fazer com que o povo de Deus ponha a mão na consciência. E aí ele então vai dizer, o que é que eu espero se eu agir intencionalmente assim, se a minha vontade ativa for fazer chover de maneira que alague tudo, ou deixar de chover de maneira que haja fome, miséria, doença,
ou que haja uma circunstância complicada que nos tire a paz. Se eu fizer isso, por que eu permito isso? O que eu espero com isso? Eu espero um comportamento do meu povo. Eu espero uma resposta do meu povo. Eu espero que o meu povo... Aí chegamos no versículo 14. Então, depois de tudo isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Deus espera de nós humildade. E orar, Deus espera que nós oremos. Buscar a minha presença, Deus espera que nós o busquemos. Afastar-se de seus maus caminhos, Deus espera que nós endireitemos nossa caminhada. Todos nós podemos continuar nos nossos maus caminhos, mas Deus não quer isso. Deus espera mudança, transformação, uma caminhada diferente. Afastar dos seus maus caminhos. Você sabe que isso aqui é ruim, você decide não ir por aqui. E essa vontade ativa, até intencional de Deus, ela é paliativa. A coisa pode piorar. Se o meu povo não tomar jeito... Conversei com uma pessoa ontem hoje, já nem me lembro. Hoje, disse assim, pastor, eu preciso tomar 3 comprimidos de vergonha na cara por dia. Falei, você está muito pecador, hein, rapaz? 3 comprimidos de vergonha na cara por dia. Tem que tomar vergonha na cara. Falei, acho bom. Só que nada está tão ruim que não possa piorar. Não existe uma circunstância tão ruim na vida de alguém que não possa piorar. E às vezes Deus sinaliza, se eu cerrar o céu de maneira que não chova, se eu der ordem aos gafanhotos, se eu tirar o produto do seu trabalho, e então você mudar a postura. Agora, se você não mudar a postura, pode piorar. Aí, daí que talvez venha o conceito que alguém pensa que está na Bíblia, é melhor vir por amor do que pela dor. Não está na Bíblia isso. Você tem que vir de todo jeito. Né? Tem que vir do jeito que está, de todo jeito. E aí então ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Tem coisa que acontece ao nosso redor e Deus só está esperando você fazer tudo isso para dizer, eu ouvi, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou transformar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra, olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Quais são as coisas que você tem buscado? Tem gente buscado coisas que diferem daquilo que Deus espera que a gente faça. Tem gente que ao invés de se humilhar, se exalta. Tem gente que ao invés de buscar a face de Deus, se distancia da face de Deus. Tem gente que vai exatamente para o lado oposto. Mas Deus espera que eu e você busquemos as coisas que agradam a Deus. Quais são as coisas que você busca? Com o que você tem sonhado? Qual é o seu sonho? Quase sempre quando a gente pergunta a alguém qual o seu sonho, as pessoas são estimuladas a pensar em conquistas, em superação, em ampliação, em satisfação do ego. Qual o seu sonho? Meu sonho é fazer um doutorado. Meu sonho é ir morar na Europa. Meu sonho é passar em um concurso público do judiciário.
O judiciário está em alta, está mandando em tudo. Meu sonho é trocar de carro. Preguei no encontro de casais, sábado lá em Recife, e eu falava exatamente sobre alguns que sonham na morte do cônjuge. Por incrível que pareça. O cara casou com aquela menina, era uma gatinha, bonitinha, cheirosinha. O tempo passa, ela começa a pegar no pé, porque o cara é um mala, não vale muita coisa. Começa a criar um mal-estar, uma situação difícil. E aí vem para a igreja assim, olha, pastor, eu quero me separar porque o amor acabou. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Não existe esse negócio diante de Deus, não. Só a morte os separa. Lembra do juramento? Lembro. Então, minha filha, para acabar esse casamento aí, a gente vai ter que pedir a Deus a morte. Ah, então tá bom, pastor, pode orar. Então tá bom, vou pedir a Deus a sua morte. A minha não. É do outro. É da outra. E olha, isso é brincadeira, mas não é brincadeira. Eu já fiz isso aqui, viu? Mais de uma vez. Eu vou orar então para você morrer. Por que eu? Eu falei, porque é você que está reclamando. Não é o outro. Vai começar a fazer, né, Nilton? Pode fazer, que é bem isso mesmo. Que Deus uniu não separa o homem. Agora você vai ter que viver com isso. Aí a pessoa começa a orar para o outro morrer, ou para a outra morrer. Para ver se... Qual o seu sonho? Meu sonho é ficar viúva. Meu sonho é ficar viúvo. Meu sonho é... Qual o seu sonho? Do que você acha que precisa? O que você acha que você precisa? Tem muita gente que acha que precisa do que não precisa. E busca isso, corre atrás disso, se desgasta por isso. Agora, só Deus pode dar aquilo que você de fato precisa. Só Deus. Esse texto que a gente está lendo garante que nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, vai acionar o coração de Deus, vai acionar a vontade de Deus e vai garantir que Deus fará coisas que só Ele é capaz de fazer. O que só Deus é capaz de fazer? O texto responde. Só Deus pode ouvir nossa oração, gente. Mais ninguém. Só Deus. Os anjos não ouvem nossas orações. O pastor, o padre, os santos não ouvem nossas orações. Só Deus pode ouvir oração. É hora de orar por uma situação. Ore aí pelo seu Deus, que eu vou orar pelo meu. Nem adianta orar pelo seu. Só Deus ouve oração. E às vezes tem gente que faz oração. Eu já vi oração em culto. Antigamente, no culto de oração, cada um se levantava e fazia o seu motivo de oração. Então está na hora dos motivos de oração. Aí aquela irmãzinha que queria casar se levanta e diz: eu quero pedir oração, porque eu estou tão sozinha. Aí olha para um irmão da igreja que está solteiro, assim, para que Deus mande um varão. E tinha motivo de oração, cada um dizia. E alguns usavam o motivo de oração para jogar em direta. Tinha momentos de a gente recitar o versículo bíblico. Vamos ficar em pé. Agora cada um vai recitar o seu versículo bíblico. Aquela irmãzinha lá olhava para o irmão e disse: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Era assim no passado. Às vezes a gente vai orar em um ambiente como esse e a nossa oração tem por objetivo fazer uma comunicação. Tem gente que vem orar, em vez de falar para Deus, fala para as pessoas. Passa um recado para as pessoas, achando que Deus vai ouvir uma oração que é dada para as pessoas. Só Deus ouve a oração. Só Deus é capaz de ouvir. Ninguém mais.
Quando nós oramos a Deus, Ele nos ouve lá do céu. Por maior que seja a distância, já dizia alguém que a distância que separa o céu da terra é uma oração. Qual é a distância do céu da terra? Trilhões de anos-luz. Porque a gente nem sabe onde está o céu. Quem conhece astronomia, gosta de estudar os astros, sabe disso. Você gosta disso, é? Se diverte com isso? Então, de que lado fica o céu? A gente aprende que o céu fica para cima, só que quando os planetas giram, o sistema de... Agora, é tão longe o céu que ninguém vai para lá se não for levado por Jesus. Não tem foguete, não tem nada que alcance, também não tem nem direção do céu. É tão distante, mas a distância entre o céu e a terra é a distância de uma oração. Deus pode fazer por mim, por você, ouvir a sua oração, ouvir a nossa oração. Há um acesso garantido entre nós e Deus. Jesus, lá em João, diz assim: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então vou pedir que Deus me dê aquele sonho. Olha, orai e não recebei, porque pedis mal. Pedis e não recebei, porque pedi mal. Pedis para gastar na sua própria concupiscência. Aquele exemplo hiperbólico aqui da irmãzinha, nunca ia ser atendida aquela oração, porque tem a ver com a sua necessidade carnal, pequena, humana, egoísta, distante de Deus. O que Deus pode fazer por você? Só Deus pode fazer por você. Só Deus pode ouvir a sua oração. E ponto final. Aí tem gente que nem entende, aí é um pouco de teologia, ora direto ao Espírito Santo. Fazer uma teologia profunda, nem o Espírito Santo pode ouvir a oração. Porque essa é a atribuição do Deus Pai, não é a atribuição do Espírito Santo. É muito claro isso na teologia sistemática. A atribuição do Espírito Santo é nos consolar, é interpretar diante do Pai, é nos motivar, é nos direcionar. Aí tem gente que ora, querido Espírito Santo. A oração, vós quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. É a atribuição do Deus Pai ouvir a oração. Não é a atribuição do Deus Filho ouvir a oração. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. A atribuição do Filho é ser o intermediário. A atribuição do Filho é ser o canal que diz assim: Pai, pode atender porque eu morri por ele. Mas hoje há um nivelamento tão raso. Na maioria da fé cristã, dita evangélica, todo mundo se nivelou por uma linha teológica bem pobre, sem profundidade de conhecimento bíblico. Está todo mundo orando direto a Jesus. E de vez em quando alguém faz uma oração muito linda e amém, não diz em nome de quem orou. Só Deus pode fazer por você ouvir a sua oração. Se eu cerrar o céu, e se você, eu ouvirei. Só Deus pode ouvir a sua oração. Outra coisa, só Deus pode perdoar os seus pecados. Agora, é verdade que o Deus Pai não está ausente do Deus Filho. O Deus Pai não está ausente do Deus Espírito. Mas a atribuição é de Deus Pai. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Essa é uma promessa que o Senhor nos faz no texto que lemos. Eu perdoarei os seus pecados. E na verdade esta é a maior necessidade que o ser humano tem. Nós não temos necessidade maior do que essa. Eu tenho a necessidade de ser feliz. Me desculpe, é uma necessidade sim, mas ela é bem primária. Se você for feliz e morrer depois de 10 anos de felicidade, sem perdão dos pecados, você vai para o inferno.
Você vai para longe de Deus. Agora, filho, perdoados estão os teus pecados, disse Jesus. E o cara ficou curado. O perdão dos pecados, só Deus pode fazer por você e mais ninguém. E essa é a maior necessidade que nós temos, necessidade de perdão. Casamento, falei de casamento, falei de encontro de casais. Agora, o que sustenta o casamento é o perdão. Ponto assim. Letícia e Felipe, casal novinho aí que está em lua de mel. O que sustenta o casamento é o perdão. Meu pai e minha mãe são casados aí há 60 anos quase. Porque você tem um filho com 59 anos. E eles não tiveram filho antes do casamento, viu? 60 anos. É perdoar todo dia. Mais de uma vez por dia. O que sustenta o casamento é o perdão. Mas se a gente endurecer o nosso coração, a maior necessidade do ser humano é tão bom quando alguém diz assim, não, está perdoado, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas aquele perdão que alguém nos dá é temporário, é passageiro. Agora o perdão que nos garante vida eterna, só Deus pode fazer. Sem que haja perdão de pecados, as vidas não podem sofrer melhorias, mudanças. Nós sofremos com o afastamento de Deus, com o peso da culpa, consciência culpada. Por que a Bíblia diz que Satanás é o inimigo de nossas almas? Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é acusador. Porque a culpa corrói. Perdoa, Pai, porque eu pequei. Como é bom jogar fora a culpa. Só Deus pode perdoar. Uma outra coisa que só Deus pode fazer, esse texto nos aponta, é sarar a nossa terra, restaurar. Restaurar. Gente, só quem sabe o valor de uma restauração é quem vive em um estado de podridão. Restauração dentária, por exemplo. Restauração dentária. E, gente, não tem jeito. Tem que a broca entrar, tem que fazer aquele barulho chato. Tem que furar. Mas ali, depois que a restauração acontece, você volta a sorrir novamente. Sem constrangimento algum. Só eu posso restaurar a sua terra. Só eu posso sarar a sua terra. E essa é uma promessa maravilhosa. Só Deus pode restaurar a história de um bairro. Gente, aqui na Lindóia, quando nós chegamos aqui, havia uma sensação muito ruim aqui. Tinha muitos bares, tinha um bar aqui, tinha outro bar ali, tinha outro bar ali. E eu me lembro que a intercessão tinha nos seus motivos de oração, a Silvia está aqui, testemunha, que Deus fechasse os bares. Fechou tudo, Silvia. Fechou tudo. Não tem um bar mais por aqui. Fechou tudo. Onde era um bar ali é uma igreja. Entende? Cadê os bares daqui? Foram fechados. Deus ouviu a oração do seu povo. Porque só Ele pode ouvir. Deus perdoou o pecado de uma coletividade. Porque só Ele pode perdoar. E Deus está restaurando esse bairro, porque só Deus pode restaurar esse bairro, só Deus pode restaurar a cidade de Curitiba, só Deus pode restaurar o estado do Paraná, só Deus pode restaurar a nação brasileira, um país como o Brasil. Só Deus pode recuperar o solo arrasado de um coração machucado pelo pecado. Só Deus pode restaurar relacionamentos acabados, vidas destruídas. Hoje, nessa chuva, andando ali no centro da cidade, eu vi um jovem deitado ali, tudo molhado, e ele dormindo ali, cheio de
entorpecente, de droga. A família não sabe onde está, mas Deus pode restaurar. Só Deus pode sarar a terra, transformar situações. Só Deus pode restaurar relacionamentos. Só Deus pode restaurar histórias de igrejas. Só Deus pode restaurar a reputação de uma pessoa. Só Deus pode restaurar sonhos. Deus pode restaurar corpo e alma. Só Ele pode sarar a nossa terra. Se você perguntar, por exemplo, para um pescador, qual é o seu negócio? Ele vai lhe responder: eu estou no negócio da pesca. Se perguntar a um vendedor, ele vai dizer: eu estou no negócio das vendas. Se perguntar a um ourives, ele vai dizer: eu estou no negócio do ouro. Se perguntar a um mecânico, ele vai dizer: estou no negócio da mecânica. Mas se você perguntar para Deus qual é o seu negócio, Ele vai lhe responder: eu estou no negócio da restauração, da transformação. Eu estou no negócio de transformar as coisas velhas em coisas boas. Eu estou no negócio de restaurar uma vida seca, sem esperança, em uma vida cheia de fé e confiança. O que Deus pode fazer? Tudo, muito mais abundantemente, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas tem coisas que só Ele pode fazer. A restauração é a grande especialidade de Deus. Ele está fazendo isso desde que o pecado entrou no mundo, que Deus está transformando e restaurando. E Ele vai continuar restaurando até que Ele intencionalmente acabe e feche a conta. O Senhor tem sarado muita gente. Ele quer sarar a gente também. Deus tem um projeto para a gente. Que a gente busque a Ele de todo o nosso coração. Deus espera que nós tenhamos Ele como a coisa mais real de nossa vida, da nossa existência, do nosso viver. E que quando as ações intencionais de Deus vierem sobre nós, nós ainda assim buscaremos ao Senhor, nos humilharemos na Sua presença. De maneira que as circunstâncias fiquem muito difíceis, ainda assim, nós buscaremos Sua presença, nos arrependeremos dos nossos pecados. Deus pode fazer tudo, mas tem coisas que só Ele pode fazer. Que você ore confiando que Deus está ouvindo a sua oração, porque só Ele pode ouvir as orações. Que você confesse seus pecados ao Senhor, confiando que Ele perdoa, porque só Ele pode perdoar. E que você experimente o transformar, o restaurar, o sarar de Deus sobre a sua vida, porque só Ele pode sarar a sua nação. Que nessa noite você possa sair daqui com essa confiança muito forte e muito clara no seu coração. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor e depois vamos orar a esse Deus que espera que nós oremos. Vamos conversar com esse Deus que espera que nós nos coloquemos humildemente na sua presença. Vamos orar, buscando a presença desse Deus que quer transformar coisas em nossa vida, porque só Ele pode fazer o que de fato nós precisamos e necessitamos.